E aí, galera, de novo aqui mais uma vez aqui trazendo para vocês algumas dicas aí, sugestão para você no teu dia a dia aí, uma dica de repente útil, dúvida de muita gente aqui procurando a SL Tintas para tirar algumas dúvidas relacionadas à aplicação de tinta, tá? Hoje eu vou tirar uma dúvida com vocês aqui relacionado a tinta de cobertura e tinta de efeito, né? Existe uma grande diferença na maneira de você aplicar essa tinta, né? Trouxe para vocês hoje aqui, né, nós confeccionamos hoje essa tinta aqui. Isso aqui é um vermelho Vênus, tá? Uma tinta perolizada, um pérola bastante evidente aqui na peça, né? É difícil vocês observarem até pela filmagem, mas é uma tinta que ele possui um perolizado intenso, né? Dessa tinta aqui, dessa tinta. O que acontece aqui, pessoal? Muitos ainda tem dúvida na hora de aplicar uma tinta de efeito. Tinta de efeito, ela não é tinta de cobertura. Aonde eu queria chegar aqui com vocês? A tinta de efeito, ela depende única e exclusivamente do fundo dela para poder dar o resultado, tá? Como assim, Bruno? Como assim ela depende do fundo? Ela precisa de uma base? Ela não precisa de base? Enfim, tudo aquilo que se você for aplicar uma tinta de efeito em cima de uma base não uniforme, digo aqui, tinta, prime, ela está aqui com duas tonalidades, a tinta não faz cobertura, tá? Ela não faz. Simplesmente ela depende do fundo, ela precisa de um fundo uniforme para poder chegar na tonalidade, tá? A tinta de cobertura, que são as tintas lisas, ou até mesmo um prata, essas tintas mais encorpadas, que elas não são de efeito, são umas tintas metalizadas, elas já têm um poder de cobertura maior, porém elas não são tintas de efeito. Ou uma tinta lisa, um preto ninja, um vermelho alpine. Então essas tintas aí, você não precisa unificar o fundo, ele tem um bom poder de cobertura e ela vai se sobressair em cima daquela tonalidade. A tinta de efeito não, ela depende. Se você, vamos chegar aqui numa conclusão. Você já tem uma tinta lá que está mais escura na tua peça, tá? Você faz uma aplicação de uma tinta de efeito, você acaba chegando numa tonalidade mais escura. Por quê? Porque o fundo dá essa impressão aqui da tinta estar mais escura. Não é ela que está. Lembra que ela está dependendo do fundo para poder causar um efeito. Eu fiz aqui um teste hoje, tá? Com essa tinta. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber, tá? Nessa condição aqui. Essa chapa aqui, o que eu fiz propositalmente? Eu apliquei um prime somente no meio dela. Você pode observar aqui, se conseguirem observar, ela é uma tinta que ela está com uma mancha no meio. Por quê? A base da peça toda era branca, eu apliquei uma mancha de prime aqui proposital e aplicamos a tinta de efeito. O que acontece? Ela não vai cobrir o prime, ela vai te deixar uma peça manchada, que é o que acontece lá na tua tinta, tá? Lá na tua aplicação do carro. Essa tinta aqui, ela está com a base uniforme, tá? Então ela já tem foi aplicada aqui sobre uma base branca, né? Que a chapa estava com base branca. Então você tem um rendimento melhor da tua tinta. Na segunda demão aqui ela já chegou na tonalidade que a gente esperava, que era desse vermelho aqui, tá? Então ela já chegou aqui na tonalidade legal, economia de material, tranquilidade. Aqui, se nós conseguíssemos chegar na tonalidade ideal aqui, nessa cobertura, que eu acredito que não ia conseguir chegar no ponto de cobrir, aí você ia precisar de muita demão. O que ia acontecer com muita demão de tinta? Ela ia escurecer e você ia fugir da tonalidade da peça. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, uma grande diferença, tá? Isso lá, quem está formulando a tua tinta, ele tem a obrigação de te passar a forma com qual ele fez a aplicação aqui e ele fez o teste, tá? Então, geralmente aqui na SL Tintas as tintas saem quando é tricoat, quando é uma tinta de efeito, qual a necessidade da base, se tem necessidade de base ou não e de como ela foi aplicada para você conseguir reproduzir da melhor forma possível lá na tua oficina, beleza? Tinta de efeito e tinta de cobertura, para a gente poder matar aí essa dúvida de vocês aí, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima!